O tapa veio sem aviso, seco, frio e alto o suficiente para fazer a sala inteira congelar. Clara nem teve tempo de reagir. O rosto virou de leve com o impacto. Os olhos se abriram num susto silencioso, enquanto a respiração travava no peito. E todos ao redor assistiam sem dizer uma palavra. Funcionários, seguranças, gente que até poucos minutos atrás mal olhava para ela. Agora olhavam como se já soubessem exatamente o que ela era. Ladra. A palavra saiu da boca de Eduardo como uma sentença, sem dúvida, sem espaço para defesa, só julgamento. E ali, no meio daquela humilhação, Clara fez algo estranho. Ela não chorou, não implorou, não tentou se explicar, só levantou os olhos e encarou ele. E aquele olhar não era de culpa, era de quem sabia de algo, algo que ninguém naquela sala sabia. E isso foi o que realmente incomodou. Eu te dei uma chance, disse Eduardo, avançando um passo, a voz carregada de desprezo. E você faz isso dentro da minha casa. O silêncio ficou pesado, daqueles que todo mundo já sentiu um dia, quando percebe que alguém está sendo destruído ali na frente de todos, e ninguém faz nada. Clara respirou fundo, mas ainda assim não disse uma palavra. E foi exatamente isso que começou a incomodar mais do que qualquer defesa. Para! A voz veio de longe, frágil, mas firme o suficiente para cortar o climatel. Ela não fez isso. Agora ninguém mais conseguia fingir que não estava acontecendo. Eduardo virou devagar, o maxilar travado. Theo, não se mete nisso. Mas o menino não recuou. Os olhos cheios de lágrimas, mas com uma certeza que nenhum adulto naquela sala tinha. Você tá errado. E por um segundo, algo vacilou dentro de Eduardo. Foi rápido, quase invisível, mas aconteceu porque às vezes a verdade aparece de onde ninguém espera. Só que o orgulho quase sempre fala mais alto. Leva ele daqui. A ordem veio fria, sem espaço para discussão. Theo foi puxado, ainda tentando resistir, olhando para Clara como se soubesse que tinha algo errado, como se fosse o único ali enxergando o que os outros se recusavam a ver. Clara, então, começou a caminhar em direção à saída, passos calmos, sem pressa, mas carregando algo no olhar que ninguém ali conseguiu entender. E quando passou por Eduardo, ela parou. Por um segundo, olhou direto para ele e disse algo que fez o tempo travar. Seu pai tentou te proteger. Até o fim, silêncio total, como se o ar tivesse sido arrancado da sala, porque aquela frase não fazia sentido, não vindo dela, não daquele jeito, não com aquela certeza. Eduardo ficou imóvel, sem reação, sem resposta, e pela primeira vez, sem controle. Mas já era tarde. Clara foi levada, expulsa, julgada, como tantas pessoas são todos os dias, apenas por parecerem culpadas no momento errado. Só que havia um detalhe que ninguém percebeu. Naquela mesma noite, o filho dele começou a cantar uma música que nunca foi ensinada, nunca foi gravada, nunca saiu daquela casa. Uma música que só 2 pessoas no mundo conheciam. O pai morto e a mulher que ele acabou de expulsar. Agora pensa comigo. Como alguém pode carregar uma lembrança que não viveu? E por que aquela babá sabia algo que deveria estar enterrado junto com um segredo escondido? Se você gosta de histórias cheias de revelação inesperada, verdade oculta e destino transformado, se inscreve agora no canal Segredos e Destinos e deixa seu like para continuar acompanhando. Porque o que você acabou de ver não foi um erro, foi o começo de algo muito maior e talvez já seja tarde demais para voltar atrás. Naquela manhã cinzenta, a mansão dos Albuquerque parecia bonita, só por fora. Vista da rua, ela tinha aqueles jardins impecáveis, colunas altas, vidros brilhando e um silêncio que dava até a impressão de paz. Mas por dentro, o ar era outro, pesado, estranho.
como se as paredes soubessem de alguma coisa e estivessem cansadas de guardar tanta verdade oculta. Foi nesse clima que Clara atravessou o portão pela primeira vez. Ela tinha 28 anos, pele morena clara, cabelos castanhos escuros presos num coque simples e um rosto bonito, mas marcado por cansaço e atenção demais. Seus olhos eram grandes, expressivos, daqueles que pareciam perceber tudo, mesmo quando ela fingia que não estava vendo nada. A roupa era discreta, limpa, bem arrumada, mas simples, o tipo de roupa que, em casas como aquela, fazia muita gente olhar de cima a baixo antes mesmo de perguntar o nome. Clara já conhecia esse tipo de julgamento. Gente rica, muitas vezes, nem precisa abrir a boca para causar humilhação. Um olhar torto já basta. Assim que entrou, percebeu que havia algo fora do lugar. Os funcionários da casa evitavam encará-la. Uma copeira baixou os olhos depressa. O jardineiro lá fora fingiu estar ocupado demais para cumprimentar. Uma arrumadeira passou por ela com os ombros tensos e as mãos tremendo levemente, como quem vive com medo de dizer a coisa errada. Não era o comportamento normal de uma casa grande. Era outra coisa. Era medo. Era o tipo de silêncio que lembra sala de hospital antes de sair um resultado ruim. Clara respirou fundo e seguiu a governanta, Dona Célia, pelos corredores longos da mansão. O cheiro de madeira cara misturado com lavanda não escondia a frieza do lugar. Havia portas fechadas por todos os lados, algumas com chave, outras com alarmes discretos, e isso chamou a atenção dela na mesma hora. Casa com criança costuma ter barulho, brinquedo espalhado, vida correndo de um lado para o outro. Mas ali não. Ali tudo parecia arrumado demais, controlado demais, como se alguém tivesse tentado apagar qualquer sinal de afeto depois de uma tragédia. Dona Célia falava baixo, quase sussurrando, explicando horários, rotina, remédios da criança, regras da casa. Mas falava rápido demais, como quem queria terminar logo e sair dali. Clara percebeu isso também. E quando percebeu, sentiu aquele frio miúdo na barriga, o mesmo que muita gente sente quando entra num lugar e entende, sem prova nenhuma, que está pisando num terreno cheio de segredo escondido. Foi então que ele apareceu. Eduardo Albuquerque desceu a escada principal com passos firmes, sem pressa, mas com aquela autoridade que já nascia junto com o sobrenome. Tinha 34 anos, era alto, cabelo preto bem cortado, barba curta e alinhada, roupa cara, postura impecável. Só que o rosto dele não combinava com a elegância. Havia ali uma dureza funda, um orgulho ferido, mal curado e um tipo de dor que tinha virado arrogância com o tempo. Os olhos, fundos e frios, pararam em Clara como se avaliassem um objeto, não uma pessoa. Ele nem tentou parecer gentil. "Você está aqui só pelo meu filho", disse seco, olhando direto para ela. "Não confie em ninguém nesta casa." A frase caiu no ar como um copo quebrando no chão. Clara ergueu os olhos devagar. Por um segundo, quase respondeu alguma coisa. Mas se conteve, só assentiu com a cabeça. Quem já passou por muita coisa aprende que, às vezes, o silêncio protege mais do que qualquer argumento. Ainda assim, aquela frase ficou ecoando dentro dela. Não confie em ninguém. Não parecia aviso de homem cuidadoso. Parecia confissão disfarçada de ordem. Eduardo se virou para sair, mas antes disso, olhou mais uma vez, como se tentasse decifrá-la. Clara percebeu, e no fundo, fez o mesmo. Porque havia alguma coisa naquele homem também. Ele não parecia apenas um patrão desconfiado, parecia alguém cercado pela própria sombra, vivendo entre culpa, raiva e uma sede antiga de controlar tudo antes que a vida fugisse das mãos de novo. Minutos depois, ao ser levada até o quarto da criança, Clara passou por uma pequena sala de música. E foi ali que seu corpo inteiro enrijeceu.
Em cima de uma mesinha de canto, quase escondido entre retratos antigos, havia um pequeno cavalinho de madeira entalhada com uma rachadura discreta perto da pata traseira. Um objeto simples, quase sem valor para quem olhasse rápido. Mas Clara reconheceu na mesma hora. Seu peito travou. Os dedos se fecharam ao redor da alça da bolsa. A respiração falhou por um segundo. Ela conhecia aquele objeto. Conhecia bem demais. Mas não disse nada. Não mudou a expressão. Não deixou escapar nem um suspiro mais forte. Apenas desviou o olhar e continuou andando como se não fosse nada. Só que, por dentro, uma revelação inesperada já começava a se formar com força, porque aquele cavalinho não devia estar ali. Ou, se estava, então alguém havia mentido por muito tempo. Quando finalmente entrou no quarto do menino, viu uma criança magra, de olhos tristes demais para a idade, abraçada a um travesseiro como se segurasse o mundo. E naquele instante, Clara entendeu que tinha voltado ao lugar de onde jamais deveria ter saído. Ela não estava ali só para trabalhar. Ela estava ali porque o destino transformado, cedo ou tarde, sempre empurra a verdade de volta para a superfície. E naquela casa onde todo mundo cochichava, onde portas viviam fechadas e olhares fugiam uns dos outros, Clara carregava mais do que uma mala pequena e uma aparência discreta. Ela carregava uma verdade oculta, e essa verdade, quando saísse, não ia ferir só o orgulho de um herdeiro, ia mexer com a memória de um morto. O menino se chamava Theo, e bastou Clara olhar para ele por alguns segundos para entender uma coisa que ninguém ali dizia em voz alta. Aquela criança não estava apenas triste, ela estava assustada por dentro. Era o tipo de medo que não passa com brinquedo novo, nem com quarto bonito, nem com empregada ajeitando coberta. Era um medo fundo, silencioso, que vai se escondendo no olhar da criança até parecer parte dela. Theo tinha 6 anos, pele clara, cabelo castanho levemente ondulado e os olhos grandes demais para um rosto tão pequeno. Olhos de quem parecia estar sempre esperando uma notícia ruim. O pijama azul estava amassado, como se ele tivesse rolado a noite toda na cama. E, de fato, tinha rolado. Dona Célia comentou isso antes de sair, num tom automático, quase frio, como quem já repetiu a mesma frase muitas vezes. Ele não dorme direito. Tem pesadelos quase toda noite. Depois, fechou a porta e foi embora, deixando Clara sozinha com o menino. Por alguns segundos, nenhum dos dois falou nada. Theo só ficou olhando para ela, apertando o travesseiro no colo. Clara conhecia aquele tipo de silêncio. Às vezes, quando uma criança sofre demais, ela testa primeiro o ambiente antes de confiar. Faz isso como quem encosta a ponta do pé numa água gelada. Devagar, com medo, porque já aprendeu cedo que nem todo adulto que sorri vem para proteger. Clara se agachou na altura dele e falou com voz baixa, calma. Oi, Theo, eu sou a Clara. O menino não respondeu de imediato. Só desviou os olhos para a janela, onde a cortina balançava com o vento fraco da tarde. Então, quase num sussurro, disse: Você vai embora também? A pergunta bateu nela como uma pedrada escondida. Clara sentiu um aperto no peito, mas não deixou isso aparecer. Criança percebe tudo, às vezes mais do que adulto. Não antes de te conhecer direito, respondeu ela com um meio sorriso discreto. Theo pareceu pensar na resposta. Depois, soltou o travesseiro devagar, como se tivesse gostado daquela frase, mesmo sem admitir. Mas havia alguma coisa estranha naquele quarto. Não era só o menino. Era o ambiente inteiro. Apesar dos brinquedos caros, das prateleiras organizadas e da decoração bonita, o quarto tinha um ar frio, quase vazio de infância, como se a alegria tivesse sido arrancada dali depois de algum acontecimento que ninguém conseguia esquecer. No fim da tarde, Clara descobriu que os pesadelos não eram exagero.
Theo cochilou por pouco mais de 20 minutos no sofá da brinquedoteca, abraçado a um urso de pelúcia já gasto, e então começou a se mexer primeiro de leve, depois com força. A respiração ficou acelerada, os dedos pequenos se fecharam no tecido do urso. O rosto perdeu a pouca calma que tinha, e de repente ele abriu os olhos no susto, como se estivesse caindo de algum lugar. "Não!" gritou com a voz falhando. "Pai, não vai!" Clara correu até ele na mesma hora. Theo estava pálido, tremendo, com lágrimas grossas escorrendo pelo rosto. O desespero dele não era de criança birrenta, era desespero de quem revive alguma coisa. Ele olhava para o canto da sala como se tivesse visto alguém ali, alguém que não estava mais vivo, mas continuava visitando as noites dele sem pedir licença. "Ele estava chamando", murmurou o menino entre soluços. "Meu pai estava me chamando." Clara sentiu o corpo inteiro gelar. Aquilo mexeu com ela de um jeito perigoso. Mesmo assim, segurou os ombros do menino com delicadeza, tentando ancorá-lo no presente. "Olha para mim, Theo." "Acabou, tá? Foi só um sonho." Mas Theo balançou a cabeça, desesperado. "Não foi só sonho." Ele estava triste. Ele estava tentando falar comigo. A mansão inteira parecia mais silenciosa naquele momento. Um silêncio ruim, pesado, desses que até o relógio da parede parece marcar mais devagar. Clara puxou Theo para perto e o abraçou. E foi nesse instante, sem pensar, quase num reflexo vindo de longe, que ela começou a cantarolar baixinho. Era uma melodia simples, doce, antiga, uma canção curta dessas que entram no ouvido como colo, como lembrança de um tempo em que o mundo ainda parecia seguro. Clara não percebeu de imediato o que estava fazendo. A música saiu dela como sai um suspiro, natural, inconsciente, como se estivesse guardada num lugar muito fundo da memória, esperando um momento de dor para reaparecer. Theo congelou. Os soluços diminuíram quase na hora. Ele ergueu o rosto devagar e ficou olhando para ela com os olhos arregalados, ainda molhados de lágrimas, como se tivesse acabado de ver o impossível. "Essa música", disse ele ofegante, "essa música meu pai cantava para mim." Clara parou na mesma hora. Seu rosto perdeu a cor. A garganta secou. Por um segundo, ela pareceu esquecer onde estava, como se o chão tivesse saído do lugar. Os olhos dela se encheram de uma emoção dura de esconder, uma mistura de susto, saudade e culpa antiga. Foi rápido, mas não rápido o suficiente para passar despercebido. Theo viu. Criança vê quando um adulto muda por dentro. "Quem te ensinou?" perguntou o menino quase sem piscar. Clara se afastou só o suficiente para encará-lo, tentando recuperar o controle da própria expressão. "Às vezes, a gente escuta certas músicas e não lembra de onde conheceu", respondeu num tom baixo demais. Mas a resposta não convenceu nem ela mesma. Theo continuou olhando, agora menos assustado e mais intrigado. Era como se, pela primeira vez em muito tempo, o medo tivesse dado espaço à curiosidade. E curiosidade, quando aparece no meio de uma casa cheia de mentira, costuma ser o primeiro passo para derrubar paredes inteiras. Naquela noite, ao colocar Theo na cama, Clara percebeu outra coisa estranha. O menino não quis chamar o pai. Não pediu pela governanta. Não quis a luz do corredor acesa, como Dona Célia fazia. Só segurou a mão dela com força e perguntou num fio de voz: "Você conheceu meu pai?" Clara ficou imóvel. Lá fora, o vento bateu nas janelas compridas da mansão. Dentro do quarto, tudo pareceu prender a respiração. Ela poderia ter mentido com facilidade. Poderia ter saído pela tangente, inventado qualquer coisa. Mas algumas perguntas chegam na vida da gente como um espelho. E por mais que a pessoa desvie, sabe que uma hora vai ter que encarar o reflexo. Clara passou a mão nos cabelos do menino, tentando acalmá-lo. "Dorme, Theo", disse apenas.
Só que o olhar dela, perdido por um instante num ponto distante do quarto, entregava mais do que deveria. Porque não era só Theo que começava a desconfiar. A própria casa parecia ter reconhecido aquela melodia, e quando uma canção esquecida volta a ecoar onde houve morte, quase sempre é porque alguma verdade oculta está cansada de continuar enterrada. Perfeito. A tensão agora começa a subir de verdade. Naquela casa onde o silêncio já dizia mais do que qualquer conversa, bastou um pequeno estalo para tudo sair do controle. E o estalo veio na manhã seguinte. Clara ainda estava se acostumando com a rotina, observando mais do que falando, quando um barulho seco ecoou pelo corredor principal. Não era grito. Ainda não. Era o tipo de som que antecede o caos, como quando um copo cai no chão e todo mundo prende a respiração antes do impacto. Minutos depois, a mansão inteira já não era mais a mesma. Funcionários correndo de um lado para o outro, portas sendo abertas com pressa, vozes abafadas tentando esconder algo que claramente não podia mais ser escondido. O clima, que já era pesado, virou tensão pura. Dava para sentir no ar, como antes de uma tempestade. Clara desceu as escadas com calma, mas com os sentidos alertas. Quando chegou à sala principal, viu Eduardo parado no centro, com o rosto completamente diferente do dia anterior. Agora não havia só frieza, havia fúria. E por trás dela, um desespero que ele não conseguia mais esconder. O cofre foi violado, disse ele, com a voz controlada demais, o que só deixava tudo mais perigoso. Um silêncio pesado caiu sobre todos. Não era qualquer cofre. Não era qualquer objeto. Pelo jeito como ele segurava um envelope amassado na mão, aquilo envolvia algo muito maior do que dinheiro. Era o tipo de coisa que mexe com o passado, com reputação, talvez até com a própria morte do pai. Clara percebeu na hora. Aquilo não era um simples roubo, era algo planejado, muito bem planejado. As câmeras de segurança, segundo um dos funcionários, tinham falhado durante a madrugada. Coincidentemente, claro. Sempre falham no momento mais conveniente, como se alguém lá dentro soubesse exatamente onde mexer. Eduardo andava de um lado para o outro, passando a mão no cabelo com irritação. Ninguém entra ou sai dessa casa sem ser visto, disse ele. Então alguém aqui dentro fez isso. A frase foi como uma sentença. Os funcionários se entreolharam, nervosos, cada um tentando parecer mais inocente do que o outro. Aquela velha cena que se repete em qualquer lugar onde existe medo: ninguém quer ser o próximo alvo. Clara ficou em silêncio, observando, sentindo, porque no fundo algo dentro dela já sabia que aquilo não ia acabar bem. E não demorou. Revistem os quartos, ordenou Eduardo. Sem discussão, sem cuidado, sem limite. O que veio depois foi uma sequência de invasões disfarçadas de investigação. Gavetas abertas, roupas reviradas, objetos pessoais expostos sem qualquer respeito. Aquilo, para quem já viveu situações assim, tinha nome: humilhação silenciosa. E Clara conhecia bem esse tipo de situação. Sabia que, quando alguém decide encontrar um culpado, às vezes não está buscando a verdade. Está buscando alguém para culpar. Minutos depois, um dos seguranças apareceu na porta do quarto dela. Senhor, acho que o senhor precisa ver isso. O tom da voz já entregava tudo. Clara sentiu o estômago afundar. Ela não precisou perguntar nada. Quando voltou para o quarto, encontrou Eduardo parado ali, segurando algo entre os dedos. Era um pequeno estojo, escuro, elegante e completamente fora do lugar. Quer me explicar isso? Perguntou ele com a voz baixa, mas carregada de acusação. Clara olhou para o objeto e por dentro tudo travou. Ela nunca tinha visto aquilo antes, mas sabia exatamente o que aquilo significava. A armadilha estava montada, perfeita demais, limpa demais, rápida demais. Como se alguém tivesse colocado aquilo ali não só para incriminá-la, mas para garantir que ninguém duvidasse. Clara ergueu os olhos devagar.
Isso não é meu. Simples, direto, mas insuficiente, porque em situações assim, a verdade costuma ser a coisa mais fraca dentro da sala. Eduardo deu um passo à frente. Claro que vai dizer isso, respondeu com um leve sorriso amargo. Sempre dizem. Havia algo pessoal naquilo, algo que ia além do roubo. Como se, no fundo, ele já estivesse pronto para desconfiar dela desde o primeiro momento, como se estivesse esperando uma falha, ou talvez precisando de uma. O orgulho ferido dele parecia ter encontrado um alvo. Clara percebeu isso. E percebeu outra coisa também. Ninguém ali parecia surpreso. Os olhares dos funcionários não eram de choque, eram de quem já esperava, de quem já sabia. Isso fez um arrepio subir pela espinha dela, porque confirmou o que ela vinha sentindo desde que entrou naquela casa. Aquilo não era um acidente, era um jogo, e ela tinha sido colocada no centro dele. Você chegou ontem, continuou Eduardo, e hoje isso acontece. Ele ergueu o estojo levemente. Que coincidência, não acha? Clara manteve o olhar firme, mas por dentro a tensão crescia. Não era medo da acusação. Era medo do que aquilo escondia. Porque se estavam fazendo isso com ela, era porque havia algo muito maior sendo protegido. Algo que não podia vir à tona. Algo ligado a um segredo escondido que ainda não tinha sido revelado. E naquele momento ela entendeu com clareza dolorosa. Aquilo não era sobre roubo, era sobre silêncio. E alguém naquela casa estava disposto a tudo para garantir que certas verdades continuassem enterradas, inclusive destruir quem estivesse no caminho. O problema era que Clara não estava ali por acaso. E quem armou aquilo talvez não soubesse com quem estava mexendo. Mas uma coisa era certa. A partir daquele momento, o destino transformado daquela família começava a se mover. E não havia mais volta. Só que Eduardo ainda não sabia disso. E no jeito como ele apertava o objeto na mão, já era possível perceber. Ele não estava preparado para a revelação inesperada que estava prestes a virar o mundo dele do avesso. Perfeito. Agora a história entra naquele ponto que prende de verdade, onde emoção e conflito explodem. O que começou como suspeita virou espetáculo, e como quase sempre acontece em lugares onde o poder fala mais alto que a razão, a verdade foi a primeira a ser ignorada. A sala principal da mansão estava cheia, funcionários alinhados, alguns com os braços cruzados, outros com as mãos inquietas, todos tentando parecer invisíveis. O tipo de ambiente onde o ar fica pesado, onde ninguém respira direito, porque qualquer movimento pode ser interpretado como culpa. No centro de tudo, Clara. Sozinha, e diante dela, Eduardo. A postura dele estava rígida, os ombros tensos, o olhar duro. Mas quem observasse com atenção perceberia algo além da raiva. Havia dor ali. Uma dor antiga, mal resolvida, que agora encontrava uma desculpa perfeita para explodir. Eu te dei uma chance, disse ele com a voz alta o suficiente para todos ouvirem. E você faz isso dentro da minha casa? Clara permaneceu em silêncio. Às vezes, quando a humilhação vem, ela não chega gritando. Ela chega como um peso no peito, como um olhar coletivo que te julga antes mesmo de você abrir a boca. E naquele momento, cada pessoa naquela sala parecia já ter decidido quem ela era. Uma ladra, uma oportunista, mais uma que tentou se aproveitar. Clara sentiu o impacto disso, claro. Ninguém passa ileso por esse tipo de julgamento, mas ainda assim havia algo diferente nela. Ela não abaixou a cabeça, não implorou, não tentou convencer ninguém com desespero. Ela só ficou ali, firme. E isso, de certa forma, irritou ainda mais. Fala. Eduardo avançou um passo, a voz agora carregada. Ou vai continuar fingindo que não sabe de nada? Clara respirou fundo. Eu já disse. Isso não é meu. Simples, mas insuficiente. Porque quando o orgulho ferido entra em cena, a verdade perde espaço.
Eduardo soltou uma risada seca, sem humor. Engraçado. Sempre é assim. Sempre tem uma explicação, uma desculpa, uma história bem ensaiada. Ele começou a andar ao redor dela como se estivesse analisando cada detalhe, cada gesto, cada respiração. Sabe o que é curioso? Continuou ele. Você chegou aqui ontem e hoje isso acontece. E ainda quer que eu acredite que é coincidência? Clara manteve o olhar firme, mas por dentro a tensão crescia, porque aquilo já não era mais uma acusação. Era um ataque, e ataques, quando começam, raramente param por conta própria. Pessoas como você, ele completou, deixando a frase no ar. E ali estava, o julgamento pelas aparências. Não precisava terminar, todo mundo entendeu. E Clara também. A diferença de classe, mais uma vez, sendo usada como sentença antes mesmo de qualquer prova real. Antes que ela pudesse responder, uma voz pequena atravessou o ambiente. Para! Theo! O menino apareceu na porta, com os olhos marejados, o rosto vermelho, a respiração descompassada. Ele olhava de um para o outro, claramente desesperado. Ela não fez isso, disse, quase gritando. O silêncio que se seguiu foi ainda mais pesado. Eduardo virou lentamente. Theo, volte para o seu quarto. Mas o menino balançou a cabeça com força. Não, você está errado! Aquela cena, simples e ao mesmo tempo intensa, cortava qualquer um que tivesse o mínimo de sensibilidade. Uma criança defendendo alguém em meio a adultos que já tinham decidido condenar. Clara sentiu o coração apertar, porque sabia que aquilo só ia piorar. Chega! Eduardo elevou a voz, agora claramente perdendo o controle. Você não entende o que está acontecendo? Theo deu um passo para a frente. Eu entendo sim, respondeu chorando. Ela é boa. Ela não é igual aos outros. A frase ficou no ar. Não é igual aos outros. E aquilo de algum jeito atingiu Eduardo, porque por um segundo o rosto dele mudou, como se aquela frase tivesse tocado em alguma lembrança, alguma culpa, alguma verdade que ele tentava ignorar. Mas o momento passou rápido, rápido demais. Leve ele daqui, ordenou, seco para a governanta. Theo resistiu. Tentou se soltar, mas acabou sendo levado, ainda olhando para Clara, como se pedisse desculpa por não conseguir fazer mais. A porta se fechou, e o silêncio voltou, só que agora mais pesado do que antes. Eduardo voltou a encarar Clara. Você vai sair desta casa hoje, disse, sem emoção. Uma sentença, sem julgamento, sem defesa, sem chance. A velha história que se repete na vida real mais vezes do que as pessoas gostam de admitir. Quantas vezes alguém já foi julgado, condenado, afastado, só por estar no lugar errado, na hora errada, com a aparência errada? Clara sabia disso. Mas naquele momento havia algo diferente, algo que quase escapou. Você está cometendo um erro, disse ela finalmente. A voz não era de desespero. Era de aviso, e isso fez Eduardo franzir a testa. Ah, estou, respondeu ele com ironia. Clara hesitou. Por um segundo, um único segundo, como se estivesse lutando contra algo dentro dela, como se uma verdade quisesse sair, mas ainda não fosse o momento certo. Então, ela disse, seu pai tentou te proteger até o fim. O tempo parou. Literalmente. A expressão de Eduardo mudou na mesma hora. Não foi raiva, não foi ironia, foi outra coisa, confusão, impacto e um medo silencioso que apareceu rápido demais para ser ignorado. O que você disse? Perguntou ele, mais baixo agora. Mas Clara já havia se fechado novamente. Nada, respondeu e desviou o olhar, como se tivesse falado demais. Como se tivesse deixado escapar uma parte da verdade oculta antes da hora. E foi exatamente isso que aconteceu. Porque aquela frase não era comum, não era algo que alguém de fora diria. Aquilo carregava peso, história, ligação.
E Eduardo sentiu isso. Sentiu de um jeito que não conseguiu explicar. E pela primeira vez desde que tudo começou, a dúvida entrou. Pequena, sutil, mas suficiente. Porque quando a dúvida aparece, ela começa a corroer a certeza. E certeza era a única coisa que mantinha aquela acusação de pé. Enquanto Clara era conduzida para fora da sala, sob olhares de julgamento e cochichos baixos, uma sensação estranha tomou conta do ambiente. Como se algo tivesse sido quebrado. Não o silêncio, mas a confiança na própria narrativa. Porque, no fundo, se aquela mulher sabia algo sobre o pai dele, então talvez, só talvez, ele estivesse acusando a pessoa errada. Excelente. Agora, a história entra no ponto onde tudo começa a virar por dentro. A mansão nunca pareceu tão silenciosa quanto naquela noite. Depois da saída de Clara, o lugar voltou ao seu estado organizado. Mas era um tipo de ordem falsa, daquelas que tentam esconder o caos por baixo do tapete. Os funcionários falavam baixo, evitavam cruzar olhares, e cada passo pelos corredores parecia ecoar mais do que o normal. Eduardo estava sozinho no escritório. Uma taça de uísque intocada sobre a mesa, o olhar perdido, e a frase dela ainda martelando na cabeça. Seu pai tentou te proteger até o fim. Aquilo não saía, não encaixava, e pior, não fazia sentido alguém de fora dizer aquilo com tanta certeza. Ele passou a mão no rosto, tentando afastar o incômodo. Orgulho ferido costuma fazer isso com a gente. A pessoa prefere manter a própria versão dos fatos do que encarar a possibilidade de estar errada. E, na vida real, quantas vezes alguém já não destruiu relações por não aceitar uma dúvida simples? Eduardo levantou, irritado consigo mesmo. Chega, murmurou, mas não adiantou, porque quando a verdade começa a bater na porta, ela não vai embora só porque alguém decidiu ignorar. Foi então que ele ouviu uma melodia, baixa, distante, mas inconfundível. O som vinha do corredor. Eduardo franziu a testa, caminhou devagar até a porta, abriu sem fazer barulho e parou. Theo, sentado no chão do quarto, abraçado ao mesmo urso de pelúcia, balançando levemente o corpo enquanto cantarolava. A música, aquela música. O coração de Eduardo travou. Não era possível. Não podia ser. Ele ficou imóvel por alguns segundos, como se estivesse tentando entender se aquilo era real ou algum tipo de ilusão causada pelo cansaço. Mas não. Estava ali, claro, nítido, a mesma melodia, a mesma sequência de notas, a mesma pausa no final. Aquela música não existia fora daquela casa. Nunca foi gravada, nunca foi compartilhada. Era algo íntimo, só dele e do pai. Uma lembrança de infância. Uma daquelas coisas que a gente guarda como um pedaço da própria história, impossível de ser replicado por outra pessoa. E ainda assim, Theo estava cantando. Eduardo entrou no quarto devagar. Theo! O menino parou na hora e olhou para ele. Você me ensinou isso? Perguntou Eduardo, tentando manter a voz firme. Theo balançou a cabeça. Não. Silêncio. Então quem foi? A resposta veio simples, direta, sem peso, mas com o impacto de uma bomba. Ela. Eduardo sentiu como se o chão tivesse cedido por um segundo. O ar ficou mais pesado. A mente começou a correr rápido demais, tentando encontrar uma explicação lógica que não existia. A babá? Insistiu, quase sem acreditar. Theo assentiu. Ela cantou para mim quando eu tive medo. Eduardo deu um passo para trás. Aquela informação bagunçou tudo, completamente, porque aquilo não era um detalhe qualquer, aquilo era impossível. E quando algo impossível acontece, geralmente significa uma coisa só. Existe uma verdade oculta muito maior escondida por trás. Ele passou a mão na cabeça, tentando organizar os pensamentos.
Se Clara conhecia aquela música, se ela falou sobre o pai dele daquele jeito, se o menino confiava nela a ponto de se acalmar, então havia uma conexão. E não era pequena, não era coincidência, era algo real, algo antigo, algo que ninguém tinha contado para ele. E naquele momento, o orgulho ferido começou a rachar, porque a dúvida virou algo maior, virou culpa. Uma culpa incômoda, daquelas que aparecem devagar e vão crescendo, apertando o peito, incomodando o silêncio. Ele se lembrou da cena mais cedo, da forma como falou com ela, do jeito como a expôs na frente de todos, da humilhação, e pela primeira vez, aquilo pesou, pesou de verdade. Porque existe uma coisa que a vida ensina cedo ou tarde. Nem toda certeza é verdade, e nem toda pessoa simples é aquilo que parece. Às vezes, quem a gente julga com tanta facilidade carrega a peça principal de um quebra-cabeça que a gente nem sabe que está tentando montar. Eduardo saiu do quarto sem dizer mais nada. Caminhou pelos corredores com passos rápidos, quase impacientes. Algo dentro dele tinha mudado. Não completamente, mas o suficiente. Agora, ele não queria mais provar que estava certo. Ele precisava descobrir se estava errado, e isso muda tudo. Porque quando alguém começa a buscar a verdade de verdade, o caminho raramente é confortável. Ele entrou na sala de monitoramento da casa. "Quero as gravações da madrugada", disse direto. O segurança hesitou. "Senhor, as câmeras falharam." Eduardo o interrompeu com um olhar. "Eu não pedi explicação, pedi as gravações." A tensão subiu na mesma hora. O homem engoliu seco. E ali, naquele pequeno gesto, Eduardo percebeu outra coisa. Algo estava errado, muito errado. Não só com o roubo, mas com tudo. Porque quando as pessoas começam a hesitar demais, é porque estão escondendo alguma coisa. E aquela casa definitivamente estava cheia de coisas escondidas. Eduardo encostou as mãos na mesa, olhando fixamente para as telas apagadas. A música ainda ecoava na mente, a frase ainda doía. E a imagem de Clara sendo expulsa começou a se repetir na cabeça dele, como um erro que já não dava mais para ignorar. Talvez, só talvez, ele tivesse cometido a maior injustiça da própria vida. E o pior tipo de erro não é aquele que a gente comete por maldade. É aquele que a gente comete acreditando que está certo, porque esse costuma destruir tudo antes que a verdade tenha chance de aparecer. E agora, pela primeira vez, Eduardo estava começando a perceber que aquela história não era sobre um roubo, era sobre algo muito maior, algo ligado ao passado, à morte do pai. E, principalmente, aquela mulher que ele expulsou sem sequer tentar ouvir de verdade. O problema era que talvez já fosse tarde demais. Naquela noite, Eduardo não dormiu. E não foi por insônia comum. Foi aquele tipo de inquietação que vem quando a mente começa a desmontar tudo aquilo que você sempre acreditou ser verdade. Ele andava de um lado para o outro no escritório, como um homem tentando fugir de algo que já estava dentro dele. A música, a frase, o olhar de Clara. Tudo se misturava, formando uma sensação incômoda demais para ignorar. A morte do pai sempre foi tratada como acidente. Simples, trágico, encerrado. Mas agora já não parecia tão simples assim. Eduardo parou diante da estante antiga, onde ficavam guardados alguns arquivos da família. Coisas que ninguém mexia há anos. Documentos antigos, contratos, relatórios, e entre eles o dossiê do acidente. Ou, pelo menos, o que ele sempre chamou de acidente. Ele puxou a pasta. A mão hesitou por um segundo. É curioso como, às vezes, a gente evita olhar para certas coisas, não porque não quer saber, mas porque, no fundo, já suspeita da resposta. E a verdade, quando vem, nem sempre traz alívio. Às vezes, ela destrói o pouco de paz que restava. Eduardo abriu o arquivo. Relatórios, fotos,
depoimentos. Tudo muito organizado. Tudo muito perfeito. Perfeito demais. Ele começou a folhear com atenção. A princípio, nada parecia fora do lugar. As versões batiam, os horários estavam alinhados, os registros oficiais confirmavam o ocorrido. Um acidente de carro, estrada molhada, perda de controle, fim. Mas então, um detalhe, pequeno, quase insignificante, mas suficiente. Um dos relatórios mencionava uma ligação recebida minutos antes do acidente, número desconhecido, sem registro posterior. Eduardo franziu a testa. Aquilo nunca tinha sido mencionado para ele. Nunca. Ele continuou lendo e encontrou outro ponto. Um depoimento de um funcionário antigo, incompleto, cortado, como se alguém tivesse interrompido a narrativa antes que ela terminasse. O senhor estava nervoso. Disse que não podia mais continuar com aquilo, que alguém iria pagar. A frase parava ali, sem conclusão, sem explicação. Eduardo sentiu um frio subir pela espinha. Aquilo não fazia sentido. Ou melhor, começava a fazer sentido demais, e isso era pior. Ele fechou o arquivo com força. A respiração ficou mais pesada, porque naquele momento a história que ele conhecia começou a rachar. E quando a versão oficial começa a desmoronar, a primeira coisa que aparece não é a verdade, é o medo. Ele saiu do escritório decidido. Agora não era mais dúvida, era necessidade. Precisava entender, precisava saber, e precisava saber rápido. No corredor encontrou Antônio, o motorista da família, homem de confiança, ou pelo menos era assim que sempre foi tratado. Antônio, chamou com firmeza. O homem parou. Senhor? Eduardo se aproximou devagar, observando, analisando. No dia do acidente do meu pai, você estava na casa, certo? Antônio hesitou, quase imperceptível, mas hesitou, e Eduardo percebeu. Sim. Senhor, respondeu ele, tentando manter a naturalidade. Ele parecia normal. A pergunta veio direta, cortante. Antônio desviou o olhar por um segundo. Erro, pequeno, mas fatal. Parecia... Sim. Eduardo deu mais um passo à frente. Olha para mim. Agora não era mais pergunta. Era ordem. Antônio levantou os olhos. Mas já era tarde. O desconforto estava estampado no rosto. Ele estava sendo ameaçado, não estava? Silêncio, pesado, denso, daqueles que dizem tudo mesmo sem palavras. Antônio engoliu seco. Senhor, eu não sei se devo... Responde, interrompeu Eduardo agora com a voz mais baixa e muito mais perigosa. O homem respirou fundo e então, finalmente, sim. A palavra saiu como um peso sendo arrancado do peito. E, ao mesmo tempo, como uma bomba sendo jogada no meio da sala. Eduardo ficou imóvel. Quem? Antônio balançou a cabeça. Eu não sei, mas ele estava diferente, preocupado. Recebia ligações, discutia sozinho e... hesitou. Chegou a dizer que se algo acontecesse com ele, era porque tinha gente muito próxima envolvida. O mundo de Eduardo girou. Por dentro, silenciosamente. Aquilo não era mais teoria, não era mais dúvida. Era verdade. A morte do pai não foi acidente, foi consequência. E alguém ali dentro sabia. Ou pior, participou. Eduardo passou a mão no rosto, tentando processar tudo. E então, outra peça encaixou. Clara. Ela estava presente naquele período. Ela conhecia a música. Ela falou do pai com certeza. Ela sabia de algo. Mas se sabia, por que ficou em silêncio? Por que voltou agora? E principalmente, por que foi acusada? A resposta começou a se formar. Lenta, perigosa. Alguém armou tudo. O roubo, a falha das câmeras, a acusação, tudo, para tirar Clara do caminho. Porque ela representava uma ameaça.
uma ameaça à verdade. E quem arma uma coisa dessas não está apenas protegendo um segredo, está protegendo um crime. E naquele instante, Eduardo entendeu algo ainda pior. Se essa pessoa foi capaz de destruir a reputação dela, também seria capaz de coisa muito maior, muito mais grave. Talvez de matar. O silêncio da casa, que antes parecia apenas desconfortável, agora ganhava outro significado. Não era só tristeza, era perigo. E Clara estava sozinha lá fora, sem proteção, sem apoio, e carregando uma verdade que alguém claramente não queria que fosse revelada. Eduardo levantou a cabeça devagar. O olhar agora era outro. Não era mais arrogância, nem raiva, era foco. Eu preciso encontrá-la. Mas, no fundo, uma sensação ruim já começava a crescer, porque em histórias assim, quando alguém começa a descobrir a verdade, geralmente já está atrasado, e talvez, só talvez, alguém já estivesse se movendo antes dele. Quando a verdade começa a aparecer, ela não chega com delicadeza. Ela invade, ela desmonta, e principalmente, ela revela quem sempre esteve escondido atrás da confiança. Eduardo já não pensava mais como antes. A postura ainda era firme, mas agora havia urgência nos passos, tensão no olhar, e algo que ele nunca tinha demonstrado antes: medo de estar cercado pela pessoa errada. Ele voltou ao escritório com um único objetivo: revisar tudo, cada detalhe, cada movimento, cada pessoa. Porque se aquilo tudo tinha sido armado, então o culpado não estava longe. Muito pelo contrário, estava perto demais. A primeira coisa que ele fez foi pedir acesso completo aos registros internos da empresa da família. Movimentações financeiras, autorizações, documentos antigos, coisas que, até então, ele nunca tinha questionado. Afinal, confiava. E é exatamente aí que mora o perigo. Muitas vezes, a maior traição não vem de quem está de fora, vem de quem sempre esteve dentro. Os relatórios começaram a aparecer na tela, linhas, números, datas, e no meio disso tudo, um padrão, pequenas transferências, discretas, espalhadas ao longo dos últimos anos, nada que chamasse atenção isoladamente, mas, juntas, formavam algo grande, muito grande. Eduardo apertou os olhos, seguiu o rastro e encontrou o nome: Marcelo, diretor financeiro, braço direito da família, homem de confiança do pai, e depois da morte dele, de Eduardo também. O ar pareceu faltar por um segundo. Não, não podia ser, mas ao mesmo tempo fazia sentido demais. Marcelo sempre esteve presente, sempre teve acesso, sempre soube de tudo, inclusive da investigação, que nunca aconteceu. Eduardo recostou na cadeira, passando a mão no rosto. O sentimento era estranho, uma mistura de raiva, incredulidade e aquele gosto amargo de traição que ninguém esquece, porque ser enganado por um estranho dói, mas ser enganado por alguém que sentava à sua mesa, isso destrói. E então veio a confirmação final. Um arquivo oculto, protegido, recente. Eduardo abriu, e lá estava, um vídeo, granulado, imagem de uma câmera secundária, uma daquelas que não importavam, mas que naquele momento importavam tudo. A gravação mostrava o corredor do escritório durante a madrugada do suposto roubo, e lá estava ele, Marcelo, entrando, calmo, sem pressa, como quem já sabia exatamente o que estava fazendo. Minutos depois, saía, com algo nas mãos, o mesmo estojo, a mesma peça que apareceu no quarto de Clara. O sangue de Eduardo gelou. Não havia mais dúvida. O roubo foi encenado. E mais do que isso, foi direcionado, planejado, calculado para incriminar alguém específico. Clara. O coração dele bateu mais forte. Tudo começou a se encaixar de forma brutal. Marcelo precisava tirar Clara do caminho, porque ela sabia. Ela estava lá na época do pai. Ela conhecia a verdade. Ela era o risco. E para alguém que já estava envolvido em algo tão grande,
Eliminar um obstáculo não parecia ser um problema, mas o que mais doía era entender o porquê. Eduardo voltou ao arquivo antigo, aquele do acidente, a ligação, a ameaça, o depoimento cortado. Tudo apontava para um conflito que o pai dele não quis continuar. E Marcelo simplesmente resolveu continuar sozinho, ou pior, silenciar quem fosse contra. A morte do pai não foi só consequência, pode ter sido planejada. O pensamento veio como um soco, seco, pesado, difícil de aceitar, mas impossível de ignorar. Eduardo levantou da cadeira com força, a respiração acelerada, o olhar completamente transformado. Agora não havia mais arrogância, nem dúvida, só havia verdade, e ela vinha carregada de uma dor profunda, porque perceber que a própria família foi traída por dentro é uma das piores revelações inesperadas que alguém pode viver. E naquele momento, ele entendeu outra coisa. Clara nunca foi a vilã, nunca foi uma oportunista, nunca foi uma intrusa. Ela foi testemunha e talvez a única pessoa que tentou impedir aquilo tudo. A música, a frase, o olhar dela, tudo fazia sentido agora. Ela não estava ali por acaso. Ela estava ali porque o passado não tinha sido resolvido. E o destino transformado daquela história tinha voltado para cobrar. Eduardo fechou os punhos. Eu preciso falar com ela. Agora. Mas então, uma nova informação chegou. Um dos seguranças entrou apressado. Senhor, Eduardo virou na hora. O que foi? O homem hesitou. E isso já dizia muito. A babá, aquela mulher. O silêncio durou um segundo a mais do que deveria. Ela não foi para casa. O mundo pareceu parar. Como assim? Ela saiu, mas alguém seguiu ela. O coração de Eduardo disparou. Quem? O segurança engoliu seco. Um dos carros da empresa, dirigido pelo Marcelo. O impacto foi imediato, direto, sem filtro, porque, naquele instante, tudo ficou claro. Marcelo não queria apenas incriminar Clara, ele queria garantir que ela nunca mais falasse. E isso significava uma coisa só. Ela estava em perigo, de verdade. Eduardo já não pensava mais, só agia. Saiu do escritório com passos rápidos, quase correndo, pegando a chave do carro no caminho. Agora não era mais sobre orgulho, nem sobre poder, nem sobre controle. Era sobre salvar alguém. E talvez salvar o que ainda restava da própria consciência. Porque existe um tipo de erro que a gente consegue corrigir, mas existe outro que, se for tarde demais, vira arrependimento para a vida inteira. E Eduardo sabia, sentia, que estava perigosamente perto desse limite. A chuva começou fina, quase silenciosa, mas em poucos minutos tomou conta da cidade como se o céu tivesse decidido desabar junto com todas as verdades que estavam vindo à tona. Era uma daquelas noites em que tudo parece acontecer ao mesmo tempo, como se o destino estivesse cansado de esperar. Eduardo dirigia rápido, rápido demais. As mãos firmes no volante, o olhar fixo na estrada, a respiração pesada. O mundo ao redor passava borrado, mas dentro dele tudo estava claro pela primeira vez. Não havia mais dúvida, não havia mais orgulho para sustentar uma mentira confortável. Só havia uma certeza. Clara corria perigo, e ele precisava chegar antes. Porque quando alguém tenta proteger um segredo escondido a qualquer custo, geralmente já cruzou limites que não têm volta. O celular vibrava no banco ao lado, mas ele ignorava. Nada era mais urgente do que aquilo. O nome de Clara ecoava na mente junto com a imagem dela sendo expulsa, humilhada, acusada injustamente. A lembrança agora doía como um peso no peito. A humilhação que ele causou agora voltava, mas dessa vez como culpa. E culpa, quando chega, não pede licença.
Ela invade, ela aperta, ela transforma. O endereço apareceu na tela do carro. Um hospital. Eduardo franziu a testa. Hospital. O coração acelerou ainda mais. Ele virou o volante com força e entrou no estacionamento sem nem desligar direito o carro. A chuva batia pesada no vidro, como se o mundo inteiro estivesse tentando atrasá-lo. Ele correu, pelos corredores, pela recepção, sem se importar com olhares, regras, nada. «Clara!» chamou ofegante. «Clara!» Uma enfermeira se aproximou, surpresa com a urgência dele. «Senhor, o que está acontecendo?» Uma mulher morena, cabelo preso. Ela deu entrada aqui. A enfermeira hesitou. Teve uma... Sim, acidente de carro. Está sendo atendida. O chão sumiu por um segundo. Eduardo passou a mão no rosto, tentando manter o controle. Onde? Sala de emergência. Ele não esperou mais nada. Correu. E ao chegar, encontrou a cena que jamais esqueceria. Clara estava deitada na maca, pálida, com um corte na testa. Respiração fraca, mas viva, ainda viva. E naquele instante, algo dentro dele quebrou de vez. Não era mais o herdeiro arrogante. Não era mais o homem que julgava sem ouvir. Era alguém diante das consequências dos próprios atos. E isso muda tudo. Ele se aproximou devagar. A chuva ainda batia do lado de fora, criando um som constante, quase como um fundo emocional para aquele momento. Clara! A voz saiu baixa, carregada. Ela abriu os olhos com dificuldade. E quando viu que era ele, não houve raiva, não houve acusação, só cansaço. E isso doeu ainda mais, porque às vezes o silêncio de quem sofreu fala mais alto do que qualquer grito. Você... Demorou, murmurou ela com um leve esforço. A frase atravessou ele, direto, sem defesa. Eduardo engoliu seco. Eu errei. Disse, sem rodeios. Eu errei com você. Simples, mas verdadeiro. E na vida real, admitir isso nem sempre é fácil. Muita gente prefere sustentar uma mentira do que encarar a própria culpa. Mas ali não havia mais espaço para isso. Foi o Marcelo, continuou ele. Eu sei de tudo agora. O roubo, o meu pai, tudo. Clara fechou os olhos por um instante. Como se aquilo não fosse surpresa. Como se ela já carregasse aquele peso há muito tempo. Eu tentei impedir, disse com a voz fraca. Seu pai descobriu. Ele queria denunciar. Mas ela não terminou. Não precisava. Eduardo entendeu. A verdade oculta finalmente estava completa. E a música? Perguntou ele, quase num sussurro. Clara abriu os olhos novamente. E dessa vez havia algo diferente ali. Uma dor antiga, mas também alívio. Era nossa forma de nos comunicar. Quando ninguém podia ouvir, disse ela. Seu pai confiava em mim. O silêncio que veio depois não era pesado, era necessário, como quando a verdade finalmente encontra espaço. E naquele momento, Eduardo percebeu algo que mudaria tudo. Aquela mulher que ele humilhou era, na verdade, uma das poucas pessoas que tentou proteger a família dele. O orgulho ferido deu lugar a outra coisa. Respeito, arrependimento e um desejo real de redenção. Ele segurou a mão dela. Me perdoa. Simples, direto, mas carregado de tudo que ele nunca disse antes. Clara não respondeu na hora. Apenas apertou a mão dele de leve. E isso já dizia muito. Porque perdão às vezes não vem em palavras, vem em gestos. Minutos depois, a porta se abriu. Theo entrou correndo, acompanhado da governanta. Clara! Gritou o menino com os olhos cheios de lágrimas. Ele abraçou ela com cuidado, como se tivesse medo de machucar. E ali, naquele abraço, estava o ponto mais forte da história. Não era dinheiro, não era poder, era vínculo, era afeto. Era aquilo que nenhuma riqueza compra.
E enquanto isso, do lado de fora, Marcelo era preso. A verdade veio à tona. O crime foi exposto. E a justiça divina, do jeito que só a vida sabe fazer, finalmente encontrou o culpado. Dias depois, a mansão já não era a mesma, mas dessa vez, de um jeito diferente, mais leve, mais humana. Eduardo mudou, aprendeu, reconstruiu. E Clara não era mais uma estranha naquela casa. Era parte da história, parte da verdade, parte do recomeço. Porque, no fim, não foi o dinheiro que salvou aquela família. Foi a coragem de encarar a verdade e a humildade de pedir perdão antes que fosse tarde demais. No fim, o que mais destrói uma história não é o erro, é o julgamento. É aquela pressa em decidir quem está certo, sem conhecer a verdade inteira. Porque na vida real, muita gente não perde por falta de chance, perde por orgulho, por não ouvir, por olhar só a aparência, e quando percebe, já foi. E talvez essa seja a maior lição: nem sempre quem parece culpado é quem errou. E nem sempre quem tem poder tem razão. Agora me diz, você já julgou alguém sem saber toda a história? Já se arrependeu de algo que disse ou fez no impulso? E se pudesse voltar atrás em uma decisão, você mudaria? Me conta aqui nos comentários. E me diz também de qual cidade você está assistindo. Eu adoro saber até onde essas histórias estão chegando. E se você gosta de histórias assim, cheias de emoção, verdade oculta e reviravoltas, se inscreve agora no canal Segredos e Destinos e ativa as notificações. Porque às vezes, uma história não só prende você, ela muda você